Bom dia, Geis. Bom dia, Olá, professora. bom dia. Professora, eu nunca falei, mas, cara, eu acho seu óculos muito bonito, muito Gostou? diferente. É Eu muito vi, diferente. eu vi esse óculos na internet, uma pessoa usando. Aí eu comecei a procurar. Aí eu achei no Mercado Livre, era o lugar mais barato que tinha. Eu tava doida por um óculos transparente, né? Tinha que fazer lente nova, porque a minha já estava muito fraca e eu queria transparente, mas tudo que eu via transparente eu não achava legal. Aí joguei na internet, óculos transparente. Aí veio esse, né? Que eles chamam de armação prismada, que é como se fosse uma. Ele não é liso, né? Quando passa o dedo assim, ele tem uns relevos, como se fosse um prisma. Aí eu joguei no Mercado Livre e achei. Aliás, esse negócio é interessante. Você E um site não, uma página no Instagram chamada 99 Óculos. A minha mãe uma vez viu esse óculos lá. Aí eu falei, uma professora minha tem um igual, eu não lembro qual professora. Aí agora que eu reparei que é você. tem outras cores. Tem azul. Eu sou suspeita para falar de azul, que eu amo azul, né? Eu tenho que até tomar cuidado, senão tudo que eu compro é azul. Mas eu achei que o azul ia ficar assim cansativo, né? Assim, Você ama usar azul, um gente? óculos. Meu cabelo tá azul, hein? Sério, mostra aí. Calma aí, já mostro. É legal esse negócio de você comprar a armação na internet e levar na ótica para só fazer a lente, né? Porque a lente é cara. As lentes estão muito caras. Ih, que bonito! Azul Tá Portela. azul e roxo no meu cabelo. Se fosse na Portela, ia fazer sucesso com esse cabelo azul. Tá bonito, gostei. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Nossa última aula. Sexta-feira 13. Em 2020. Corram para as colinas. Hoje deve ter muito filme apocalíptico, né? Passando assim. Aham. Ai, que sono, Deus. E o tema da nossa aula, problemas mundiais. Eu vou projetar para vocês aqui na tela. Cadê religião, né? Hoje. Os links, né, que eu coloquei semana passada, a gente ficou conversando sobre o assunto e tudo, mas eu acabei não colocando. Cadê? A gente vê se vocês concordam. Essa primeira lista, esse artigo, ele é de 2014 e foi alterado em 2016, né? Então a gente já está assim com um delay aí de alguns anos. E com a questão da pandemia, que eu acho que
Até falando em filmes apocalípticos, aí tem tanto filme que fala sobre isso, né? Para mim, o mais marcante é o Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Mas tem vários, né? Tem vários filmes que falam sobre isso. E a gente nunca imaginou, quer dizer, tem muita gente que imaginava que isso um dia pudesse acontecer, mas a gente tinha uma certa descrença, né? Como assim um vírus que vai tomar o mundo inteiro? Esquisito, né? Mas aconteceu. E eu acredito que a partir de 2020, outras questões vão ser levantadas com relação a esses problemas mundiais, né? Então vamos lá. Vai ficar abrindo. Como é que eu tiro esse? Alguém tá vendo aqui o xizinho para tirar essa propaganda? Não, né? Enfim, a propaganda vai ficar aí. Grandes problemas. Saiu. Os mais citados: mudanças climáticas e crise financeira. Mudanças climáticas, crise financeira, grupos extremistas, programas nucleares, e aí o Irã estava... Que propaganda chata essa aqui. O Irã estava em primeiro lugar. Programa nuclear da Coreia do Norte. Aí eu aqui achei bastante interessante, né? Poder e influência dos Estados Unidos. Aqui a gente ainda tem a foto do Obama, mas já estava para acontecer as eleições. Então, logo depois, né, dessa reportagem aqui, provavelmente o Trump foi eleito, né? Logo depois. O poder e a influência da China sobre o mundo. Aí o coronavírus vem da onde? Da China. Surgiu lá. Vamos continuar com a questão dos bichinhos. Geneticamente, houve uma mutação lá nos bichinhos. Não vamos entrar em muita polêmica agora, não. Instabilidade política no Paquistão. E aí a gente está falando da questão das guerras de uma maneira geral. E preocupações com os Estados Unidos, maiores preocupações do o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? As maiores preocupações no Brasil com relação ao mundo, mudança climática, programa nuclear do Irã e da Coreia. Não sei, eu não concordo muito com isso aqui, não, mas... E esse aqui foi um outro link também que eu achei
bastante interessante, que ele é do início do ano. E aí a gente percebe que durante a pandemia, ele é de 8 de janeiro. Então, a gente já tem a pandemia, uma epidemia, né, principalmente na China, e aí janeiro, fevereiro já tem muita coisa sendo falada na Europa, mas a gente ainda não tem uma pandemia declarada, né? Isso foi em março. Vocês estão aí? Oi? Sim, eu estou Eu aqui. estou. Então Amigos, estou aqui. Vamos ver se essa lista, se a gente tivesse que revisar essa lista agora no final do ano, se ela ainda faz sentido, porque eu percebo que durante a pandemia, algumas situações perderam sentido. Algumas necessidades perderam sentido. Não sei, para mim, né? Uma visão bem particular, mas vamos com vocês aí. Então, essa é da revista Negócios, né? Que é da editora Globo. Eu espero que não feche a reportagem daqui a pouco. Então, tem um relatório anual com as principais ameaças globais. Com as disputas entre Estados Unidos e China, o mundo se vê dividido em dois após décadas de crescente globalização. Países em todo o globo estão mais polarizados, diz o relatório. Na economia, a tendência é de desaceleração, com algumas previsões de recessão em 2020 e 2021. Só se confirmou isso, né? Enquanto isso, na esfera geopolítica, o mundo entra em crise com a falta de liderança global, como resultado do unilateralismo americano. Erosão das alianças lideradas pelos Estados Unidos, com a Rússia tentando minar a estabilidade dos Estados Unidos e seus aliados, e consolidação do poder chinês. Eu acho que com relação à questão econômica, a China realmente está ganhando muito espaço, né? A troco de quê? É que é muito complicado, porque está aumentando, assim, a China, a gente pensa a China, o país, acredito que o produto interno bruto deles esteja altíssimo, mas também a desigualdade social é muito grande. A questões ligadas à diversidade, e também questões políticas e governamentais, né? Então, essa consolidação de poder da China como uma grande potência, não sei, não sou estudiosa de questões sociológicas para analisar isso, mas acho complicado dizer. Mudanças climáticas começam a restringir o crescimento econômico e surgem como pauta as discussões políticas em todo o globo. Isso só vai aumentar com o tempo, diz o relatório, ao contrário das tendências econômicas geopolíticas, que são cíclicas e devem se tornar mais favoráveis com o tempo. Aqui tem uma grande questão com relação a essas geopolíticas cíclicas, porque a gente navega muito, né, entre
o conservadorismo e o liberalismo. Parece, eu observo assim, que a coisa vem em ondas, né? Em determinado momento, a gente tem essa necessidade de liberdade. Aí parece que tudo fica liberal demais, e isso eu penso assim como um cardume. Sabe aquela visão que a gente tem de um cardume que parece uma outra imagem, né? Um cardume que parece uma nuvem, que são vários peixes juntos que vão formando imagens conforme vão navegando. Navegando não, nadando, né? Navegando. Oh, Deus. A cabeça da professora está zunida hoje, mas vamos lá. Deu para entender? Tem também Ou não? aqueles pássaros, né, que voam juntos. Isso, andorinhas também, exatamente isso, né? Então, é uma massa, né? E aí, a gente, cada umzinho ou cada passarinho, né? Como a Júlia falou, cada peixe lá no cardume, eles vão sendo levados e num determinado momento está todo mundo muito mais liberal. Num determinado momento, as pessoas sentem a necessidade de recuar. E esse recuar é para se proteger daquilo que vai muito além da liberdade de expressão, que vai muito além da necessidade de se expressar. E o que a gente está percebendo, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump ganhou há 4 anos passados, né? Já há 4 anos passados. E agora o povo parece que acordou e foi lá virar o jogo, né? Não que o outro candidato fosse a melhor opção que eles tinham, né? Assim, de ser uma opção perfeita. Não, era melhor do que se tinha em comparação, né? Então a gente está vivendo muito nisso, em comparação a um outro período. A gente vive melhor que outros. Tá estranho, né? Em 2020, temos uma combinação de tendências negativas. Como não experimentávamos em gerações. Aí vem o coronavírus. Então, a gente lembra que essa reportagem é de janeiro. Quem governa os Estados Unidos? Aí já estava se falando da necessidade de realmente acabar com a era Trump. Chega, não dá mais para deixar esse homem no poder. Tudo que acontece nos Estados Unidos influencia o mundo. Será que outros países irão acordar? Até porque em muitos países o voto não é obrigatório, tá? E as pessoas precisam fazer esse movimento de o meu voto é importante, sim, né? É o que eu estava falando na aula de empreendedorismo com relação àquela questão de faça a sua escolha, né? Não deixe talvez ou tanto faz, alguém vai escolher por você. E em grandes proporções, olha onde essa escolha pode levar. A grande divisão, e aí estamos falando novamente da questão de Estados Unidos e China. Ok, até aí? Acho que continua, né? Agora com a vacina, é a vacina chinesa ou é a vacina europeia? Estados Unidos versus China. E isso aí ficou muito claro agora nos últimos dias de mandato do Trump, né?
questão de conflitos, de sanções, a questão das exportações, enfim. Multinacionais não irão preencher o vácuo de governança. Isso quer dizer o seguinte, a gente precisa pensar que a gente tem grandes empresas multinacionais que algumas vezes governam mais do que os próprios governos. Como assim? Eu tenho uma empresa que é sediada, por exemplo, na Alemanha e que tem sucursais em vários locais do mundo. E essas empresas, em cada pedacinho em que elas estão, quando elas têm uma governança interna bastante forte, ela é capaz, sim, de influenciar diretamente o governo. Em algumas situações, e aí a gente precisa encarar essa classificação de... Só um minuto. Perdão. Poliestressada. Essa questão de multinacional, vamos, por exemplo, falar da CNN. CNN americana, mas que está com relação à comunicação em vários locais do mundo, ok? CNN abre uma filial, né, uma sucursal no Brasil. Ela está brigando com quem? Com a Globo. A Globo já teve uma força muito maior dentro do país, até com relação ao governo. Mas a gente percebe muito claramente, algumas vezes, algumas situações que são bastante tendenciosas para exaltar ou para detonar com determinadas ações governistas. Então, as empresas, de forma geral, o comércio que essas empresas fazem, e aí pode ser inclusive um comércio de informações, né? Ela atinge ou não o governo e o governo reage ou não em cima dessas empresas. E aí o que está acontecendo cada vez mais são multinacionais saindo de grandes países, de países desenvolvidos, ou tirando as suas maiores fábricas de países desenvolvidos, deixando nesses lugares só, digamos assim, o cérebro administrativo e indo para países muito menores, em subdesenvolvimento, aonde eles podem se aliar ao governo e conseguir até condições melhores para sobreviver financeiramente. E isso é uma forma de fazer política. Deu para entender? Sim. Mudança na política indiana. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, passou boa parte do seu segundo mandato realizando políticas sociais controversas, às custas da agenda econômica. Nos últimos meses, o governo removeu o status especial da região Jammu e Caxemira e implantou um sistema para identificar imigrantes ilegais, o que deixou 1,9 milhão de pessoas sem cidadania. Além disso, o governo indiano aprovou uma lei que inclui religião como um dos critérios para que os imigrantes dos países vizinhos peçam cidadania.
os impactos, diz a consultoria, né, que fez essa pesquisa, serão sentidos em 2020, com o aumento dos conflitos religiosos e sectários no país. Vocês já perceberam o quanto a Índia, empresas indianas cresceram com relação à tecnologia da informação? E que muitos indianos estão migrando, né, para fora da Índia, estão levando esses processos de evolução tecnológica para várias partes do mundo? Ninguém nunca percebeu isso? Não, nunca parei para prestar atenção nisso. O que mesmo, professora? E os indianos, como assim? A gente tem visto muito mais a imigração indiana, migrantes indianos no mundo, na TV, em profissões de destaque, como medicina, economia, cientistas indianos. Não? Não. Na Europa percebe-se em alguns países um movimento, e assim como fez a Inglaterra, começarem a rever algumas questões sobre a questão da União Europeia. Não que a União Europeia fosse acabar, mas assim como aconteceu no Mercosul, né, como aconteceu aqui na América Latina, rever algumas condições que estão ligadas aos acordos na União Europeia. A saída da Inglaterra foi algo muito questionado inicialmente, mas depois começou uma reflexão com relação a o que é a União Europeia e para que realmente ela serve, né? Política, economia e mudanças climáticas, cada vez mais, né, estão se falando nessa questão das mudanças climáticas, tensões no Oriente Médio, as guerras que não acabam, a questão do Irã muito forte com relação às bombas nucleares. A América Latina, ela está vivendo uma baixa, né, com a crise que não é só no Brasil. Os países não estão conseguindo conversar, não estão conseguindo falar. E alguns estudiosos apontam, inclusive, uma quebra, né, de relações entre a América Latina, que seria péssimo para o Brasil. Eu não posso e não quero causar polêmica, mas a forma como o Brasil está sendo governado hoje, atualmente, ela faz com que a gente perca uma coisa que o Brasil já teve de muito forte, que era a capacidade de dialogar com outros países. Isso está muito complicado. Relação com a Venezuela, com a Colômbia, com o próprio Paraguai, o Chile, que está passando por uma reforma política muito grande, né? Então, já acabou nosso tempo? Acabou, né?
se alguma coisa não for feita de muito efetivo, dentro de 5 a 10 anos, teremos problemas muito sérios, né, com relação ao livre comércio dentro da América Latina. E isso é muito complicado para a nossa economia. Bem, no final aqui, né, o último ponto é a questão da Turquia, né? Muitas coisas que estão acontecendo na Turquia, economicamente falando. O país já estava numa questão econômica de pobreza muito complicada, questão que envolve inclusive a religião lá. E aí, o que aconteceu na Turquia? Primeiro teve aquela explosão lá no porto, né? E depois o terremoto. Agora, há mais ou menos umas 3 semanas passadas, né? Então, assim, parece que o negócio de 2020 está vindo assim para, né? Ou é tudo ou é nada. O país que já está com um problema muito sério, né, com relação a esses confrontos, e ainda sofre com uma questão que foi dessa explosão, que tem a ver, inclusive, com essa perda de força do governo. As pessoas não respeitam o governo, ou seria um desgoverno. E agora questões, digamos, de causas naturais, né? Então, nós encerramos aqui. Os 2 links estão na plataforma. Eu vou colocar todo o conteúdo, né? Tanto conteúdo de religião quanto de empreendedorismo, mas problema nenhum para a gente ter as nossas avaliações, ok? Dia 27, né? Acho que é o último dia de avaliação. Alguém tem alguma dúvida? Agradeço muito a companhia de vocês esse ano. Acredito que foi muito melhor do que aquilo que a gente esperava ser, né? E se eu não Eu conseguir... espero que ano que vem volte tudo ao normal. Também espero. Espero muito sinceramente. Porque, assim, tivemos perdas, né? Com relação a desempenho mesmo, mas digamos até que caminhamos bem, né? Para nossa segurança, para nossa saúde. Agradeço a vocês e ano que vem é terceirão. Exato. Pois é. Amém. Amém, Senhor. Pós-prova a gente tem uma semaninha de aula aí, não tem não? Beijo a todos, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Bom final de Tchau, semana. até mais. Igualmente.